Bom estar na casa do Senhor, bom estar diante dEle. É bom podermos separar um dia como hoje e celebrarmos a esse Deus maravilhoso que está conosco e nos acompanha a cada dia em nossas vidas. Hoje é um dia também de celebração. Comemoramos na parte da manhã a Ascensão do Senhor, que foi na quinta-feira, dia 30, e hoje queremos nos lembrar do Pentecoste, essa doutrina bíblica, mas às vezes não tão comentada, não tão falada, que é a doação do Espírito Santo. E eu quero ler com a igreja o capítulo 2 do livro de Atos, apenas os 4 primeiros versículos. Que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Pentecoste é uma festa. Era uma festa agrária. Era uma festa que se celebrava no campo, uma espécie de festa de colheita, de gratidão. Mas Pentecoste, na experiência cristã, na vida cristã, assumiu todo um outro feitio, ou seja, a igreja começa a tratar do Pentecoste, ou dessa experiência do Pentecoste, de uma maneira completamente diferente. Começamos a falar do Pentecoste desde Jesus, da experiência da morte e ressurreição. Então, as datas são assim, não é? A morte de Jesus, 3 dias depois a ressurreição, 40 dias depois, que foi na quinta-feira passada, a ascensão, e 10 dias a mais, no 50º dia, o Pentecoste, que será nessa semana que nós estamos entrando. Não é por acaso que as igrejas no mundo inteiro, cristãos, católicos, ortodoxos, celebram essa semana como Semana Mundial de Oração, porque é a semana da unidade dos cristãos. É a semana de lembrar que todos nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Então, por que as divergências? Por que as diferenças? Por que nos dividimos às vezes? O Espírito é um só, o Espírito é o mesmo. Paulo diz, escrevendo aos Efésios: há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito. Então, o Evangelho, a mensagem, ela é única, ela é uma só. E quem traz essa unidade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria essa unidade, é o Espírito Santo que gesta essa unidade da igreja. Essa unidade da igreja não é automática, não é dizer assim, agora que nós somos igrejas, agora somos um. Não, Paulo vai dizer, nós precisamos orar pela unidade da igreja. Precisamos estar clamando ao Senhor para que essa igreja seja unida, porque ela não vai ser unida simplesmente porque é igreja, porque somos cristãos. Na verdade, somos diferentes, temos divergências, mas lembrar sempre, estamos no mesmo Espírito.
e servimos ao mesmo Senhor. Então precisamos lutar e nos esforçar para que haja a unidade entre nós, e essa unidade vem por meio do Espírito Santo. É Ele que cria, é Ele que organiza essa unidade da igreja. Então nós precisamos, o tempo todo, precisamos do Espírito, precisamos clamar pelo Espírito. Paulo vai dizer, escrevendo aquelas irmãs que serviam lá em Filipe, Evódia e Sintique, eu oro a vocês para que vocês pensem concordemente, porque vocês não estão fazendo isso, mas vocês estão aí em divergência, vocês são líderes dessa igreja, e nós precisamos de estar vivendo em união. Não significa que nós vamos ser iguais, mas que vamos minimizar as diferenças e vamos ressaltar aquilo que nos une. Pentecoste vai falar dessa experiência do Espírito Santo. No entanto, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina que só começou a ser pensada de fato pela igreja muito tardiamente. A igreja demorou para falar sobre o Espírito Santo. Ela deixou o Espírito Santo por último, mas não foi porque ela planejou isso. Simplesmente a igreja não sabia o que fazer com o Espírito Santo. Então, o que a igreja fez? Bem, primeiro vamos tratar da doutrina do Deus Pai. Deus Pai. E aí então foi formulada a doutrina do Pai. E aí, depois de tratar da doutrina do Pai, Deus como Pai, Javé, aí então a igreja tratou da doutrina do Filho. Isso já no século II, século III, a igreja está discutindo sobre o Filho. Quem é Jesus de Nazaré? A pergunta dos evangelhos é uma pergunta que atravessa os séculos. E a igreja então começa a formular a doutrina do Filho, Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como Deus. É uma doutrina que só se formula, só se estabelece, só se cristaliza no início do século IV, em 325. E passa mais um tempo, e aí lá por volta do ano de 360, certos teólogos começaram a perguntar: e o Espírito Santo quem é? Quem é esse Espírito Santo? E o pessoal começa a pensar assim: nós ainda não formulamos uma doutrina do Espírito Santo, não tratamos diretamente da questão do Espírito Santo. Só se falava do Espírito Santo como o Espírito de Deus, o Espírito Santo como a ruá, ou seja, aquele vento, aquele sopro que vinha no Antigo Testamento, aquele sopro que aparecia e tomava um homem, um profeta, um homem, uma mulher, para que ele falasse em nome do Senhor. Mas a pergunta pelo Espírito Santo já é uma pergunta que está nos próprios textos, no próprio início da igreja. Apesar dessa igreja viver essa experiência aqui de Atos 2, que eles são tomados, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas apesar disso, havia muitas pessoas que não sabiam sobre o Espírito Santo. Por isso que os Pentecostes vão se suceder. O Pentecoste não é apenas o Pentecoste de Atos 2. Atos 2 é o primeiro Pentecoste. Pentecoste de Atos 2 é o Pentecoste de Jerusalém. É o Pentecoste que vai vir sobre aquelas cerca de 120 pessoas que estavam lá reunidas esperando. Porque o Senhor tinha avisado que o Espírito seria dado.
E essa expectativa não foi uma longa expectativa. Falamos de que o Senhor ascendeu aos céus e ele só demorou 10 dias para fazer a doação do Espírito Santo. Mas aí, aquelas pessoas que receberam o Espírito, elas ficaram em Jerusalém. E aí, outras pessoas precisavam também de receber esse Espírito. O Espírito não é exclusivo de ninguém. Se nós temos o Espírito Santo, glória a Deus por isso, mas outros também precisam ter. É alguém que precisa ser partilhado, precisa ser estendido para outras pessoas. Então, já que os discípulos não queriam, o Senhor provocou o Pentecoste de Atos 8, que é o Pentecoste samaritano. Eles lá em Jerusalém não queriam levar o Espírito Santo para Samaria, eles não queriam nada com Samaria, não gostavam dos samaritanos, não ia partilhar aquilo que eles estavam recebendo, a bênção que estavam recebendo. E o Senhor provoca o Pentecoste de Samaria, é o Pentecoste de Atos 8. E os samaritanos receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo, e falaram em línguas, e tiveram uma manifestação maravilhosa. Mas outros precisavam também. Eles não queriam levar o Espírito Santo para os gentios, para mais longe. E aí Deus vai também intervir e provocar o Pentecoste de Atos 10. É o Pentecoste gentílico. É o Pentecoste do envio, que Pedro vai e de má vontade, mas o Espírito Santo vai ser dado assim mesmo. E eles depois vão dizer lá em Jerusalém: a gente não sabe como é que isso aconteceu, é coisa de Deus, porque a gente não queria nem fazer isso, a gente não queria nem ir lá testemunhar, e o Espírito Santo desceu sobre aquela gente, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e ficaram igual a nós, e aquela gente ficou como criança. Porque o Espírito Santo faz isso, faz a gente ficar como criança. O Espírito Santo faz a gente ficar leve. O Espírito Santo tira tudo aquilo que é do homem, do ser humano, e faz a gente brincar como criança. Então eles disseram: aquela gente ficou assim, a gente não entende. É o depoimento que vão dar lá em Jerusalém. É os gentios recebendo o Espírito Santo. Mas ainda outras pessoas precisavam receber o Espírito Santo. Tinha o pessoal da antiga dispensação, o pessoal que seguia a velha dispensação, que era João Batista, e que foram batizados, mas foram batizados no batismo de arrependimento. E quando Paulo está nessas viagens, lá em Atos 19, vai acontecer o 4º Pentecoste, que é o Pentecoste dos discípulos de João, porque Paulo chega para eles e pergunta assim: vocês foram batizados em quê? Foram batizados no batismo de arrependimento. Aí Paulo diz: e o Espírito Santo? Ele disse: nós nem ouvimos falar que existe esse tal de Espírito Santo, nós não sabemos nada de Espírito Santo. Ele disse: então alguma coisa tem que acontecer, porque a igreja precisa de ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai fazer nada. E aí Paulo impôs as mãos sobre eles, e aqueles discípulos de João receberam o Espírito, foram batizados no Espírito Santo. E aquela comunidade, e ali era cerca de uns 12 homens, eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, Deus está fazendo o Pentecoste, está fazendo aquilo que o homem, o ser humano resiste a fazer, levando esse espírito, esse vento, essa ruá, esse vento por toda parte, assim como ele fez esse barulho, esse som tremendo ali em Jerusalém, esse vento impetuoso que veio e encheu toda a casa. Isso precisa vir sobre todas as pessoas, todos aqueles que creem. Não adianta querer segurar o Espírito Santo. Não é propriedade nossa, nem é propriedade da igreja, nem é propriedade de um grupo, nem de uma denominação.
O Espírito é Deus que concede, é Ele que se dá, é Ele que se doa, é Ele que se oferece. E é o Espírito que faz a igreja do Senhor crescer mundo afora. É o Espírito que faz com que essa obra prospere. É o Espírito que faz com que a igreja cresça. É o Espírito que faz com que pessoas que não acreditavam nada, incrédulas, duras de coração, que não acreditavam em nada, que não achavam nada, e que você até por você mesmo, eu por mim mesmo, a gente diz assim, nem adianta falar com cicrano, com fulano, porque ele não vai adiantar, porque ele não ouve isso, ele não se interessa por isso, ele ou ela. E aí Deus vai lá e o Espírito Santo faz uma obra. E a gente diz assim, como é que pode isso? Meu Deus, fulano, nunca pensei que fulana fosse se transformar, fosse ser outra pessoa, outra vida, outro coração, outra disposição. E é minha amiga, é meu amigo, eu nunca tentei, porque eu digo isso aí não adianta. Incredulidade pura. E o Espírito Santo vai lá e faz uma obra e muda aquela vida, muda aquele coração. É o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que transforma. A igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Aqui em Atos, nós vemos essa experiência, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos e ali receberam, veio esse vento impetuoso, encheu toda a casa, eles estavam lá sentados e apareceram línguas como que de fogo, não era de fogo, era como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E aí aquelas pessoas mudaram, aquelas pessoas foram empoderadas para testemunhar, para falar aquilo que antes não tinha a mínima coragem de falar, mas agora no poder do Espírito Santo, elas agora estavam prontas, dispostas, preparadas para falar desse Espírito. Mas foi preciso que alguém se preocupasse, como eu disse, ou como aqueles teólogos, quem é o Espírito Santo? O que vamos fazer com esse Espírito Santo? Antigamente, quando começavam essas questões assim, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, quer dizer, as pessoas da igreja perguntavam isso, mas eram os imperadores que diziam, então vamos discutir esses assuntos. Em 360, começa um reboliço no meio da igreja, quem é o Espírito, e aí essas indagações, elas persistem durante mais uns 20 anos, até que em 381, Teodósio, o imperador, que não entendia nada de teologia, nem de igreja, mas cabia ele convocar, então vamos fazer uma reunião, num concílio, que aconteceu em Constantinopla, e vamos tratar só de quem é esse Espírito, quem é essa Ruá, quem é o Espírito Santo. Foi Teodósio que convocou, um imperador. E vieram gente de todos os lugares, do Oriente, alguns do Ocidente, e se reúnem na cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e lá vão tratar dessa questão do Espírito Santo. Uma reunião só para definir. E é ali, em 381, em Constantinopla, que a igreja finalmente vai dizer assim, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, quando nós falarmos de Deus, e nós estamos agora no século IV, quando nós falarmos de Deus, nós temos que falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é mais só o Pai e o Filho, mas é uma trindade. Esse Deus que nós cremos é um Deus trino, é um Deus que é um só, mas Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então todo um contexto, toda uma teologia, toda uma argumentação, toda uma fundamentação teológica era preciso ser formulada, ser construída, porque não havia isso ainda.
E então, a partir dali, vai ser construída essa doutrina para que as pessoas entendessem. Nós temos um só Deus, mas esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É uma só substância, mas são 3 pessoas. E esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele enviou o Filho, e o Filho foi assunto ao céu, mas Ele disse: eu não deixo minha igreja sozinha, não deixo o meu povo sozinho. O Filho vai subir, mas o Espírito Santo vai descer, para que a igreja esteja sempre com o Senhor. Agora, o que esse texto, ele nos diz assim, muito pessoalmente? O que ele nos fala? Atos 2. Eu tiro 3 coisas aqui importantes, dentre outras, mas 3 coisas importantes dentro desse texto de Atos 2. Primeiro, que quando a gente fala de Pentecoste, nós estamos falando de um novo começo. Alguns diziam assim: é no dia de Pentecoste que a igreja começa. A igreja só começa no dia de Pentecoste. Isso é uma maneira de dizer, né, dessa ação do Espírito Santo. De fato, a gente diz assim: sem o Espírito Santo não tem igreja, sem Espírito Santo não tem missão, sem Espírito Santo não tem evangelização, sem Espírito Santo não tem nada. Sem Espírito Santo a gente não estaria aqui, porque é o Espírito que promove essa missão. O Evangelho é proclamado em muitas línguas e de muitas formas, e é por isso que aqui o texto diz assim, que essas pessoas começaram a falar em várias línguas, versículo 4. Ou seja, aquela reunião de Jerusalém, que havia ali tanta gente, de tantos lugares, e Lucas vai dizer aqui, que ele diz: olha, tinha gente de todas as partes do mundo. A partir do verso 9 ele começa a enumerar: tinha gente dos partos, tinha os medos, tinha os elamitas, tinha gente da Mesopotâmia, tinha da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, das imediações de Cirene, e tinha até ocidentais, romanos, da Itália, do Ocidente. Tinha gente de todas as partes do mundo, e não tinha tradução simultânea como tem hoje. Você vai em qualquer lugar do mundo hoje, você senta, não se preocupe, você é da onde? Sou do Brasil. Tem lá, esse canal aqui fala português, esse é espanhol, tem aqui o fonezinho que você vai ouvir tudo aí traduzido. Tem tradutores para tudo quanto são pessoas de tantos lugares, de tantas línguas, de tantas nações. Mas em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinha nada disso. E aí Deus diz: como é que a gente vai resolver esse negócio? E vamos fazer uma tradução simultânea. A primeira tradução simultânea foi aqui, sem fone, sem isso aqui, sem nada. E aí aquelas pessoas começaram a falar, e o que o texto diz? As pessoas começaram a falar em outras línguas, e as pessoas iam entendendo, iam compreendendo. Cada um, versículo 8, ouvia eles falar em nossa própria língua materna. Nós estamos entendendo o que esses galileus estão falando, estamos entendendo o que essa gente está falando. Pentecoste, irmãos, é o contrário de Babel. Babel é o ser humano, a gente é que faz as babéis da vida, é a gente que cria as confusões, é a gente que fala a mesma língua portuguesa e a gente não se entende, às vezes. Não é porque fala a mesma língua que se entende. Tem gente que fala a mesma língua e não entende nada, não estou entendendo nada que você está falando, ou não é? É mais do que isso a compreensão. E o Espírito Santo coloca ali a
capacidade, a possibilidade de cada um entender aquela mensagem na sua língua natural. Assim como Babel dividiu e confundiu e ninguém entendia mais nada e podia construir mais nada, Pentecoste diz assim: agora vamos ao contrário. Quando Deus age, vamos mostrar o que é que acontece. Quando Deus age, não tem Babel. Quando Deus age, tem compreensão, tem união, tem amizade, tem amor, tem entendimento. O Espírito Santo nos dá tudo isso, capacidade de entender, de compreender. É o Espírito que faz isso na vida da igreja. Então Pentecoste, a gente diz, é um novo começo, é começar tudo de novo, porque essa profecia leva a isso, porque sem esse Espírito era tudo confuso, tudo impossível, e a gente então não ia conseguir fazer nada. A gente não ia conseguir fazer sem o Espírito. A gente não fazia missão nem aqui na rua Grade Menezes. Nada. É o Espírito que faz essa obra. E aí leva a gente a levar essa mensagem. Segunda coisa, o Espírito nos leva a pensar no outro. É a pergunta que você encontra nesse capítulo mesmo de Atos 2. Aí você vai caminhando, aí lá no versículo 37 desse mesmo capítulo, no verso 37, a perguntinha do pessoal para os apóstolos. Depois de receber o Espírito, depois de compreender tudo, aí a primeira coisa que aquela gente vai dizer é essa pergunta aí, ó. A primeira coisa não é uma afirmação, é uma pergunta. O que a gente vai fazer? O Espírito Santo leva você a perguntar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, qual é a minha ação, qual é a minha atitude, onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou me negando, onde é que eu não estou fazendo. O que faremos, irmãos? Então, se é isso, se o Espírito é que nos capacita, se o Espírito é quem nos leva, que o Espírito é quem nos induz, que o Espírito é que nos fortalece, que o Espírito é que nos dá capacidade, o que é que a gente vai fazer? E essa pergunta sugere o quê? Primeiro, quem tem o Espírito não se preocupa consigo mesmo, é com o outro. Se preocupa com si na situação assim, de que a gente tem o instinto de nos preservarmos, mas é uma preocupação muito grande com o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem ama, doa-se, dá-se, se oferece, diz que quer fazer. O Espírito leva a gente a pensar no outro. Isso começa dentro de casa, com um casal. Para que eu tenho esse marido, essa mulher? Para ele, para ela me fazer feliz. Não, o Espírito leva você a dizer assim: não, eu quero fazê-la feliz. Eu quero fazê-lo feliz. Não é você primeiro, é o outro. O que faremos? O que a gente tem que fazer? Paulo, em Atos 16, versículo 30, ele vai dizer a pergunta do carcereiro. Qual era a pergunta do carcereiro para Paulo? O que devo fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer? Quem se encontra, quem recebe o Espírito Santo, tem logo essa perguntinha. Paulo, quando tem experiência do caminho de Damasco, é a pergunta também que ele vai fazer. Então, o que devo eu fazer? Vai para Damasco, vai para a rua direita, vai, espera lá que um homem vai encontrar com você. Ele dá a direção. O Espírito Santo diz aonde é que ele quer você, a cidade, a rua, a casa. Está tudo certinho. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Às vezes ele está falando e a gente não está ouvindo. Isso é outra história. E terceiro, o Espírito nos leva
a ação e a santidade. Levam uma atitude de humildade, porque aquele que pergunta o que tem que fazer é aquele que agora diz assim: eu não sou chefe, eu agora sou um servo. E quem pergunta o que tem que fazer é porque quer servir. O chefe diz assim: faça, mas o servo diz assim: eu tenho que fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer? Qual é meu trabalho? A igreja começa falando assim com Deus, com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu tenho que fazer o quê? Eu recebi o Espírito Santo, mas você não recebe o Espírito Santo para dizer assim: eu tenho o Espírito Santo. Não é isso. A gente recebe o Espírito Santo para alguma coisa. Você recebe esse poder do Espírito Santo para alguma ação, para algum feito. Por isso que João 3 diz que a doação do Espírito é proporcional àquilo que é o trabalho, a obra que você tem que fazer. E João diz mais: só Jesus foi aquele que recebeu o Espírito de maneira sem medida. O único a receber o Espírito sem medida. Todos nós recebemos na medida daquilo que nós podemos fazer. Se você tem uma grande obra, Deus sabe disso, qual é essa grande obra, Ele vai te dar o Espírito na proporção dessa grande obra. Se é uma coisinha menor, vai ser, porque o poder de Deus não é desperdiçado. O poder de Deus é dado para construção, para edificação, para crescimento, para abençoar a sua vida, a de outros, a da igreja e do mundo. Então, esse Espírito me leva à ação e leva também eu ter essa vida de santidade diante de Deus. Essa pergunta, pelo que fazer, é a pergunta de quem teve um encontro com Deus, quem encontrou com o Senhor. É a pergunta de Paulo em Atos 22, versículo 10, quando ele diz: diante daquela maravilhosa luz que me atordoou, que me deixou atordoado, muito tempo depois dessa experiência, ele contando esse testemunho, ele diz: eu falei logo assim, que farei? E era o indivíduo que era perseguidor, mas agora é um servo, e ele coloca doulos nas suas cartas, que é uma palavra grega que significa escravo de Cristo. Ou seja, não tenho mais vontade, mas a minha vontade pertence ao meu Senhor. Portanto, meus irmãos, Pentecoste é a chegada desse vento impetuoso de Deus sobre a igreja, sobre os discípulos, antes amedrontados, assustados, fechados numa casa, mas agora no poder do Espírito Santo, eles estão prontos a alcançar o mundo, a distribuir essa mensagem por toda parte. Então, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe também a cada um de nós aqui reunido nesta noite. Abençoe a nossa igreja, nos enchendo desse maravilhoso dom do Espírito Santo, desse Espírito que vem sobre a igreja, que vem sobre nós, desse Espírito que nos leva a fazer essa pergunta: o que eu tenho que fazer? Porque quando nós dizemos assim, significa que nós queremos trabalhar. Que Deus faça isso nessa igreja, faça isso em cada pessoa aqui presente nessa noite. Que o Espírito Santo, que Pentecoste seja uma realidade na nossa vida. Amém.